noite a todos, graça e paz. Queria pedir a cada um de vocês que abrisse as vossas Bíblias no 5º livro da nossa Escritura, o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Se eu fizer uma pergunta aqui aos irmãos, eu já sei a resposta. É uma pergunta retórica. Se eu perguntar a cada um de vocês se vocês amam a Deus, todos vão dizer que sim. Se eu perguntar a vocês se vocês amam a Jesus, vocês todos vão dizer que sim. Né? E isso é bom. Mas de que modo amamos a Deus? De que maneira amamos a Deus? É justamente isso que eu queria trazer para cada um de nós. Falou muito no meu coração, meditando esse mês no livro de Deuteronômio, meditando também nas pregações de Josué. E eu parei para refletir e pensei, por que os nossos dias são tão maus? Porque vivemos numa geração tão má, que dizem que o amor prevalece. Que amor é esse? Vamos lá para a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, do verso do 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por termos condições de poder ler as tuas escrituras. Agora, Senhor, eu te peço, Senhor, usa-me para poder falar dela, para poder explicar ela. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor usando a minha boca e a minha voz para falar para a igreja. Abre os corações daqueles que estão escutando, Senhor, tanto aqui como aqueles que estão ouvindo e assistindo pelo YouTube. Fala ao coração de cada um deles. Se for preciso, nos repreende, Senhor, mas nos edifica no teu amor, Pai. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deuteronômio. Para quem não sabe, Deuteronômio, ele tem um significado no grego como a segunda lei, ou repetição da lei. Mas os hebreus, judeus, na Bíblia deles, não tem esse nome como Deuteronômio. Lá está escrito o primeiro versículo desse livro, que tem lá escrito: estas são as palavras que Moisés falou. Esse é o título que tem lá no livro Pentateuco, o último livro deles, o 5º livro da Bíblia.
Moisés. Moisés passou 40 anos peregrinando pelo deserto. 40 longos anos. E chega aqui, nas campinas de Moabe, próximo ao Rio Jordão, na altura de Jericó. Da onde ele estava, ele via as muralhas de Jericó, altas que parecia que chegavam ao céu, fortificada. Mas o que importa é saber que essa geração que estava com eles não era aquela mesma geração que saiu do Egito. Aquela geração incrédula, aquela geração que tinha vários pecados, e um deles era não crer no poder de Deus. Não creram. Moisés sai do Egito e leva eles até ao Jordão, em frente à terra prometida, e chega e manda 12 espias. E os 12 espias vão e voltam com um relato. Somente Josué e Caleb, que têm a fé que poderia entrar e conquistar pelo poder de Deus. Mas os restos do povo daquela geração, nenhum creram no poder de Deus. Foram os incrédulos. Por castigo, Deus manda voltar em direção do Mar Vermelho. E eles caminham 40 anos rodeando a montanha de Seir. Por castigo, por não confiar no poder de Deus. 40 anos, irmãos, andando. 40 anos comendo maná, água e codornizes. Com aquele desejo de estar dentro da terra prometida que já era para ter entrado. Onde uma terra que ele sabia que dava bons frutos, eles viram isso. Mas passaram 40 anos caminhando no deserto, por castigo de Deus. Até que todo aquele povo morresse, menos os seus filhos, Josué e Caleb. Nesse momento aqui, ele está justamente ensinando, vai começar a ensinar ao povo os mandamentos de Deus. Se vamos voltar ao capítulo 1, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está ensinando toda a história que o povo daquela antiga geração e o que aconteceu no Egito para essa nova geração, que eram seus filhos. Moisés, ele está justamente com os filhos daquelas primeiras gerações. Vamos dizer, pessoal, vamos dizer, aquele povo, aquela geração tinha uma faixa de 40 anos. Mas o mais interessante, Moisés, ele estava com 120 anos. Moisés, ele passou 40 anos no Egito, como príncipe. Depois de 40 anos, ele foi para Midian, os exércitos de Midian, conheceu Zípora, sua esposa, seu sogro Jetro, teve filhos. Com 80 anos, o Senhor chama ele na sarça e dá a missão a ele. Vá libertar aquele povo que está clamando a mim por muitos anos. Moisés vai e liberta aquele povo. Chega, como eu já contei, chega lá em Canaã, não acredita, não crê no poder de Deus, passa 40 anos ali, depois de 40 anos ele chega aqui, nas campinas de Moabe, de fronte do Jordão, com 120 anos. Alguns comentaristas que eu estava lendo, dizem que Moisés escreveu esse livro, no máximo, com 40 dias. 40 dias foi escrito o livro de Deuteronômio. Agora vamos lá. 120 anos. O versículo 1 diz: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse. 120 anos, irmãos. Idoso, cansado. Eu não cheguei nem a 60, já estou cansado. Imagina 120 anos. O Senhor não tem idade para chamar uma pessoa para lhe servir. Com 40, 20, 30, 120, 80.
Ele chamou Moisés para o servir, para libertar um povo com 80 anos. 80 anos de idade. E às vezes nós sempre estamos muito velhos para servir ao Senhor. Aqui eu já tiro essa lição até para mim mesmo. Eu estou cansado de guerra. Mas Moisés aqui estava com 120 anos, dando exemplo a cada um de nós. Que não é a idade que nos faz servir ao Senhor, mas é a força dele, que ele nos dá para poder servir a ele. 120 anos. Ele não se entristeceu, nem esmoreceu. Por que eu digo isso? Ele sabia que estava próximo da morte dele. E o mais importante, ele também sabia que Deus já tinha falado para ele que ele não entraria na terra prometida. Quem é que não ia ficar triste? Qual é o nosso estímulo de trabalhar, servir a um Deus, sabendo que não vamos herdar a terra prometida, onde mana leite e mel? Qual é o proveito que eu teria de ensinar um povo que entrar naquela terra? Moisés podia pensar nisso, mas ele foi obediente em fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma missão a cumprir. E para cada um de nós, eu digo, também temos essa missão de servir ao Senhor. Não importa a idade. Ele nos chamou para algo. Só basta você procurar saber para que algo você foi chamado. No decorrer do texto, vamos saber para que Deus nos chamou. Para que te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passa para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus mandamentos, que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho. Para que ele estava ensinando? Agora eu vou trazer uma pergunta. Por que o Senhor deu a lei a Moisés? Por que ele deu a lei a Moisés? O decálogo, os 10 mandamentos. Foi para que o povo obedecesse e fosse salvo? Foi para isso? Não. A lei de Deus, ela nos mostra duas coisas. Primeiro, o caráter de Deus, quem ele é, a santidade de Deus, e a outra, nos refrear do mal. Nos mostra que somos pecadores. Nos mostra que sem Jesus não podemos nada. Como acabamos de cantar. Como acabamos de orar. Mas qual o motivo dele ensinar a lei aqui a essa nova geração de jovens? Qual era o motivo? Para que cumprisse, temesse e guardasse. Esses 3 verbos, irmãos, só me traz um resumo de uma coisa só: obediência. Para que fosse obediente aos seus mandamentos. Irmãos, e o que é ser obediente? O que é ter temor do Senhor? O temor de Deus no coração será o princípio de respeito e obediência nos seus mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 18 a 20, veja o que Moisés diz. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor das trombetas, e o monte fumegante, e o povo, observando, se entristeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés: não temais. Deus veio para vos provar,
e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não peques. Irmãos, nós temeremos e tememos tanta coisa nesse mundo. Aqui ele fala de dois temores. O temor da carne, que é o medo, e o temor de respeito e obediência a Deus. Às vezes temos medo de passar por debaixo de uma escada. Não sei porquê, né? Porque deve cair alguma coisa na cabeça. Medo que um gato preto passe na sua frente. Medo porque a sandália está virada. Tudo isso é superstição. Mas não tem medo, não tem temor de quebrar a lei do Senhor e os mandamentos de Deus. Às vezes olhamos para os mandamentos do Senhor de uma maneira bem sem temor. Precisamos ter temor, sim. Não ter medo de Deus, mas temer a Deus em respeito e obediência à sua lei. Justamente é o que fala do versículo 1 ao versículo 3. Moisés está querendo ensinar essa nova geração e as gerações futuras, como ele diz aqui: todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. Não só aquela geração que estava ali. Moisés não estava preocupado somente com essa nova geração, mas sim com as gerações futuras. Como será a geração futura? E como ensinar a essa nova geração futura? O que será da geração futura da IPF? O que será da geração futura de Luciano? Os meus netos. Meus filhos estão comigo, estão andando no caminho da verdade. E os meus netos? Como serão? Essa era a preocupação de Moisés. Ele não só estava preocupado com aquela geração. Ele estava preocupado também com as gerações futuras, do que poderia acontecer. Por isso que no versículo 13 ele diz mesmo assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Ouve, pois, ó Israel. Portanto, ou por isso, ouve, Israel, presta atenção em cumprires os mandamentos do Senhor, para que te suceda, vá tudo bem com vocês. A lei do Senhor é justamente para isso, para que nossa vida ande em conformidade a Deus, ao caráter de Deus, ao que Ele quer para cada um de nós. Somos pais. Tem muitos pais, mãe, avós aqui. Quem não quer o bem para o seu filho ou para os seus netos? Quem não chega para o seu filho e diz assim: não faça isso, por amor a ele? Mas infelizmente o coração do homem é pecaminoso e desobedece. Se você perguntar, uma vez eu vou falar de mim, perguntei ao meu pai e minha mãe: o que é que a senhora quer de presente? Que você seja obediente. Se fizermos essa pergunta a Deus, Ele vai dizer a mesma coisa. Sacrifício agradável a Deus é um coração contido e contrito. Isso Ele se agrada. Ele não quer holocausto de mais nada. Jesus já se sacrificou por cada um de nós. Ele só quer que sejamos obedientes à sua lei e aos seus mandamentos. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Lembra de Abraão? Quando o Senhor mandou ele sair da cabana dele lá, olha para o céu, conta as estrelas, eles são muitas.
assim será a tua descendência. A descendência dos ímpios, irmão, estão crescendo. Hoje, no meio dos crentes evangélicos, é difícil você ver um dizer assim, eu quero ter 2, 3, 4, 5 filhos. Muito mal um. Muito mal um. Como será a geração futura? Será que a palavra de Deus, o evangelho vai ser pregado? Será que a lei do Senhor vai ser pregada? Para que bem te suceda e muito te multiplique. Esse multiplicar aqui, irmãos, é ter muitos filhos. Para que tenha muitos filhos na terra que emana leite e mel, como disse o Senhor, o Deus dos teus pais, como ele disse lá a Abraão. Tua descendência vai ser igual às estrelas que estão no céu e a areia da praia. Serão muitas. O 5, verso 4. Desculpe. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve chamar. Até hoje em dia, os judeus, quando estão prestando culto, ele faz o chamar. É, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu quero trazer hoje aqui para nós. Nós não somos a Israel de Deus. Então ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Yahvé, o Eu Sou, o Criador de toda a terra. O povo de Israel saiu do Egito, uma terra idólatra, cheio de deuses. E estava indo para Canaã, uma terra que emana leite e mel, boa para dar fruto, mas também de muitos povos idólatras. Então ouve, ó Israel, vocês vão entrar em uma terra também que tem muitos deuses. Não vai ser fácil, mas eu sou o Senhor, o único Senhor, o Deus Criador, aquele que abriu o mar vermelho para vocês passarem, aquele que fez cair maná do céu, aquele que fez sair água da rocha. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Precisamos entender isso. Quando às vezes olhamos para a Bíblia, lemos a Bíblia, passamos por nome Deus ou Senhor. Tão simples, mas não paramos para imaginar ou pensar ou amar aquele nome como o único Senhor soberano Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou de uma maneira tão grande que deu seu Filho, seu único Filho. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, irmãos, o que é amar? O amor venceu. Foi o que eu escutei um dia desse por aí. Mas o Brasil está quase em trevas. Violência em cima de violência. Eu nem ligo mais a televisão para assistir nada. Porque sempre tem algum crime, um assalto, um roubo. Sempre. Que amor é esse? Como a primeira pergunta que eu fiz, você ama a Deus? Você ama, como eu também amo. Ama Jesus Cristo? Amo também. Você também ama. Mas de que maneiras amamos? Amor. A maior prova de amor e significado de amor está lá em João 3,16. O amor, ele não é sentimental. O Senhor não teve lá no céu um amor romântico por nós e Deus, Jesus, para morrer por nós. Não. Ele teve um amor gracioso e misericordioso por cada um de nós pecadores aqui, inimigo dele. E deu seu único filho para morrer por cada um de nós. Amor é decisão.
Amor é tomar atitude, é atitude. Foi o que Deus fez. Tomou uma atitude e deu seu filho para morrer por nós. E também, relacionando o nome amor aos mandamentos de Deus com obediência, é que a gente vai chegar lá ainda. Eu queria pedir aos amados que fosse um pouquinho mais à frente. Deuteronômio capítulo 10. Versos 12 e 13. Veja que texto. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que te temas o Senhor, não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem. 11, verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, guardarás os teus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Verso 13. E diligentemente obedeceste aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E o 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos chegardes. Irmãos, se eu amo a Deus, eu não vou buscar refúgio em nenhum outro lugar que não seja o Senhor nosso Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se realmente eu amo a Deus, se nós realmente amamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, não vamos buscar refúgio em canto nenhum, na bebida, no cigarro, no sexo. Não vamos buscar refúgio. Vamos buscar refúgio no Senhor nosso Deus, em oração. Se eu amo ao Senhor, se nós amamos o Senhor, não vamos adorar o Senhor através de imagem, de escultura, ou qualquer outra coisa que a Bíblia nos ensine. Se eu amo ao Senhor, eu vou honrar o nome dEle. Não vou falar o nome dEle em vão. Não vou. A minha boca só vai abrir para falar do nome de Deus, para glorificar o nome dEle e louvá-lo, e pregar o Evangelho. Não falar o nome dEle em vão com qualquer coisa que acontece. Em partida de futebol, caiu alguma coisa se perdeu. Não. Se eu amo a Deus, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, vamos ter prazer de estar aqui todo domingo. Vamos amar o dia do Senhor. Guardai, honrai o dia do Senhor. Vamos desejar durante a semana que passe logo estar aqui, escutando, louvando e aprendendo mais do Senhor. Se eu realmente amo a Deus. Se eu amo a Deus, se nós amamos a Deus, eu vou honrar pai e mãe. E toda autoridade que for posta sobre mim. Porque a primeira autoridade que é posta sobre cada um de nós é nosso pai e nossa mãe. Se nós sabemos honrar pai e mãe, vamos honrar qualquer autoridade que for posta sobre nós. Tanto um chefe, um encarregado, um gerente, a polícia, um vereador, um deputado, qualquer autoridade vamos honrar. Lembra daquele ditado que diz assim: um bom filho, um bom marido. Se ele é um bom filho, realmente, ele honra pai e mãe, ele vai sempre honrar qualquer autoridade. Vai honrar sua esposa, vai honrar o presbítero, vai honrar o diácono, vai honrar o pastor.
qualquer autoridade que é posta sobre ele, ele vai honrar. Isso é, se realmente eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Se eu amo a Deus, eu vou começar a policiar meu coração com sentimento de morte. O sexto mandamento é: não matarás. Uma vez fizeram uma pergunta a Jesus, ou Jesus disse, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas aquele que guardar rancor, raiva no coração de alguém, já assassinou essa pessoa no coração. No original lá, não é não matarás, é não assassinarás. É você matar alguém com prazer, por nada. Chegar e tirar a vida de outra pessoa. Então, se eu amo ao Senhor, eu vou dar ouvido ao que Jesus me disse. Ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue. Dá a outra face. Eu não vou guardar rancor de ninguém no meu coração. Principalmente do meu irmão. Se eu honro ao Senhor, eu vou começar a policiar meus olhos. Meus olhos altivos, lascívicos. O mandamento diz mesmo assim: não adulterarás. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher, e ainda vou mais profundo, e a mulher que olhar para o homem, desejando eles no coração, já cometeu adultério. Se eu amo ao Senhor, eu vou amar mais minha esposa, eu vou dar mais valor à minha esposa, e a esposa vai dar mais valor ao seu marido. Se eu amo ao Senhor, se nós amamos ao Senhor, o mandamento diz assim: não levantar mau testemunho contra ninguém. Meu irmão, esse é o pior que eu acho de todos. É o pecado da língua. Fofoca, mentira. Irmãos, isso é coisa para quem está lá, no mundo. Mas para nós que dizemos que amamos ao Senhor, estamos com fofocas, com mentira, com disse-me-disse. Se eu amo ao Senhor de todo o meu coração, se nós amamos, precisamos falar a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mais nada. Sem disse-me-disse, sem fofoca. E o último mandamento que diz mesmo assim: não cobiçarás a mulher do próximo, e nada que o próximo tem. Se realmente eu amo o Senhor, se você ama o Senhor de todo o coração, de toda a força e de toda a sua alma, ainda vou completar o que Jesus disse: de todo o seu entendimento, com a sua mente, eu não vou cobiçar nada de ninguém. Eu vou ter uma vida de contentamento. Eu vou estar contente com tudo o que eu tenho. Mas esqueci de um mandamento. Vocês não notaram, não? Não, não foi? Não furtarás. Se eu amo o Senhor, não vou furtar nada de ninguém. E o que é furtar? É tirar algo escondido. Eu não vou pegar a senha de Wi-Fi de ninguém emprestado, assim, né? Sem ninguém saber. Eu não vou fazer um gato, nem um cachorro, nem macaco, nem jacaré. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para poder ajudar aquele que precisa, e é você mesmo. A lei do Senhor não foi dada a Moisés para passar para essa geração para que ele fosse salvo, não. Mas que andasse conforme ele queria. E essa lei não é apenas só do Antigo Testamento. Jesus disse assim, mesmo assim Jesus disse: João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus, é do Senhor. Não servia só para os israelitas, os judeus, mas para nós que somos já Israel de Deus. A lei de Deus não é para que cumpríssemos e sejamos salvos, não. A lei de Deus é para que cumpríssemos em obediência a Ele. O que Ele requer de nós é obediência, para que cada um de nós tenha uma vida boa. A lei, ela é posta para aqueles que andam fora da lei. É como eu disse, a lei do Senhor, ela refreia o mal. Nós, irmãos, que dizemos ser crente em Cristo Jesus, era para sabermos dos 10 mandamentos. Está aqui, ó, no coração. É que justamente o versículo diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A lei do Senhor é para estar no nosso coração, para nos refrear do mal, para nos refrear de pecar. Não vamos deixar de pecar, não. Vamos pecar porque ainda vivemos na presença do pecado. Mas não estamos mais no domínio do pecado. Fazendo uma analogia aqui bem assim, não sei nem se devo fazer, né? Depois o pastor me corrija. O povo estava escravo no Egito, numa terra idólatra. E é liberto para outra terra idólatra. Mas o Senhor dá a sua lei para que viva bem. Nós fomos libertos do pecado, de uma terra idólatra. E vivemos em uma terra idólatra, com muitos deuses. E aí? Essa lei não serve para nós também, não? E nos dizemos ser Israel de Deus? Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é que eu vou inculcar? O que é inculcar? Eu vou chegar para o meu filho e ficar dizendo a ele: olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo dia? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Inculcar é repetir sempre aquilo, para ficar guardado na cabeça. Eu acho que Deuteronômio tem esse nome, repetição da lei, justamente para isso, para estar sendo repetido, para estar tendo inculcado na nossa cabeça, para que fique guardado em nosso coração, para que nós nos lembramos e começamos a ensinar aos nossos filhos, as futuras gerações. Era justamente o que Moisés estava preocupado, a prioridade de Moisés. Lembra no texto anterior? A tu, teu filho, aos filhos dos teus filhos, eu louvo a Deus pelas avós e avós que traz seus netos para cá, para escutar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Está preocupado com a futura geração. E você que tem filho pequeno, como é que você inculca a palavra de Deus, a lei de Deus, na cabeça do seu filho? Uma vez escutei um pregador falando, ele dizendo que criança é igual a massa modelar. Massa de modelar. Você vai modelando ela assim devagarinho, tchuf, tchuf, fazendo do seu jeito. E sabe qual é o meu maior medo? Se a criança não for doutrinada, inculcada aqui dentro da igreja, principalmente em casa, que a responsabilidade que ele está dando aqui é dos pais. Porque na igreja ele só tem 1 hora só de aula. E a semana todinha ele está em casa. O que é que o texto diz? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás todo o tempo da tua vida, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Todo o tempo. A responsabilidade de educar os filhos é do pai, não é da igreja. A igreja é um reforço.
A criança vai para chegar aqui na igreja já sabendo da palavra de Deus. E tem um reforço. Vai para a igreja, que a igreja, o pastor, o presbítero, o professor de escola dominical te ensina a palavra de Deus. Não, a obrigação é dos pais. Ensinar a criança a palavra de Deus. Não é da igreja. Não é do pastor, nem do presbítero, nem dos professores das salinhas. E delas falarás assentado na tua casa. Como é assentado na tua casa? Me puxou a ideia de um culto doméstico. Se você frequentemente faz seu culto doméstico dentro da sua casa, com seus filhos, você está inculcando a palavra de Deus. E ele está tendo exemplo para quando ele tiver os seus filhos, ele vai fazer a mesma coisa. Vai estar inculcando na cabeça dele. E andando pelo caminho. Como? Andando pelo caminho. Como é que eu vou inculcar a palavra de Deus andando no caminho? Mostrando o que é certo e errado. O que é conforme a palavra de Deus. Você passa um sinal vermelho, você dá um toco ao guarda. O que é que seu filho vai aprender com isso? Corrupção. Se meu pai não cumpre nem a lei do Detran, quanto mais ele vai cumprir a lei de Deus. Quem é ele para estar me ensinando o que deve fazer ou não? Tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do Senhor. Para que teus filhos que estejam do teu lado, ele copie e veja aquilo ali e guarde em seu coração. Ele cresça, ensina a criança no caminho que deve andar. Para que quando ele estiver grande, ele não se venha desviar. Isso não é promessa não, viu? Isso é obrigação nossa, ensinar a criança no caminho que deve andar. Nós como pais. E ao deitar e ao levantar. Ele está dizendo isso justamente todos os momentos da tua vida esteja ensinando aos seus filhos. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Veja bem, os judeus literalmente entenderam isso aqui como o filactério. Eles fizeram as caixinhas que colocaram na mão, com o rolinho da lei, e botaram nas suas testas. Quanto maior era, ele se parecia uma pessoa mais sábia e uma pessoa que cumpria mais a lei de Deus. Será que o texto realmente está querendo dizer isso? Também atarás no sinal na tua mão e no frontal. Tudo que tu fizer com tuas mãos, uma assinatura, um negócio, qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Eu não preciso de nada escrito, uma tatuagem de os 10 mandamentos no meu braço, não. Ou uma caixinha. Eu preciso da lei do Senhor no meu coração. Para que tudo que eu vou fazer com a minha mão seja para glorificar o nome do Senhor. E aqueles que escutam, aqueles que veem. E no frontal dos teus olhos, que meus olhos sejam bons. Que a palavra de Deus diz que nossos olhos é a janela, né, do coração, né? Se teus olhos forem bons, todas as suas obras serão boas. Então, irmãos, precisamos atar isso. Ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. E outra, ser obediente. Não precisa, não adianta somente saber dos 10 mandamentos e não obedecer. Cumprir os 10 mandamentos, nunca vamos cumprir. Nunca. Mas precisamos tentar andar segundo a lei do Senhor. E para isso precisamos ter ela gravada em nosso coração. E por final, irmãos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Novamente, os judeus literalmente fizeram um mezuzá, uma caixinha que botava nos umbrais das suas casas, que tinha a lei de Deus lá. Todo mundo que entrava, pegava lá, via. Isso é superstição. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui, o que Deus está querendo dizer aqui, não adianta eu ter na minha casa, eu e minha casa serviremos o Senhor
na porta da minha casa lá, gravado lá. Dentro da minha casa está cheio de palavrão, gritaria, não trato bem minha esposa nem meus filhos. Não adianta. Não adianta dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está na porta da minha casa lá. E vivo uma vida que não agrada a Deus. O que ele quer dizer aqui, o que acontece no mundo não passa da minha porta para dentro. O que prevalece da minha porta para dentro é a lei do Senhor e a palavra de Deus. E é isso que temos que fazer. A sua vizinhança, a minha vizinhança, me vê como um servo do Senhor? Eu preciso botar alguma coisa na minha porta dizendo que sou crente? Não preciso não. Porque dentro da minha casa, o que reina lá dentro é a palavra de Deus. E ainda eu vou mais, viu? Os filmes que nós assistimos, as músicas que escutamos, as conversas que conversamos, para que tudo saia conforme agrado a Deus, a lei do Senhor tem que estar gravada nos nossos corações. Mas, infelizmente, alguns dizem que precisamos de fazer boas obras para ser salvo. A esses que dizem isso, infelizmente você nunca vai conseguir guardar os 10 mandamentos. Nunca. Por isso Deus nos amou de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Porque Ele foi fiel e obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, Ele cumpriu os 10 mandamentos por cada um de nós. Não é porque Ele cumpriu, eu devo andar em uma vida de adultério. Não é porque o Senhor cumpriu e morreu por mim na cruz que eu vou viver uma vida de alcoolismo, vou viver uma vida de fornicação, vou viver uma vida de fofoca. Não é porque Ele cumpriu os 10 mandamentos que eu não vou para a igreja não, eu vou assistir em casa mesmo. Cultuar o Senhor é estar aqui, ó. O dia do Senhor é para a gente estar na igreja, aprendendo e cultuando o Senhor, louvando junto com o irmão. A palavra de Deus diz que devemos congregar, não fazer como os outros, que deixaram de congregar. O dia do Senhor, às vezes, é pesado, né, irmão? Para alguns é pesado. Poxa, ir para a igreja hoje, eu acho que vou assistir em casa mesmo. É mais cômodo. Será que você está agradando a Deus? Será que você está sendo obediente à lei do Senhor? Precisamos refletir mais sobre a lei do Senhor em nossas vidas. Para a salvação? Não. Já fomos salvos. Aquele que pensa que cumprir a lei do Senhor vai conseguir cumprir, alcançar a salvação, infelizmente, irmão, é inferno. É inferno. Você tem que crer em Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus, aquele que cumpriu todos os mandamentos. Tanto a lei do Senhor, como os costumes dos judeus. Ele foi obediente até o final. Você tem que se reconhecer que é pecador. E confiar sua vida ao Senhor Jesus. Aí sim. Mas se você diz que não quer nada com Jesus, não quero nada com esse tal de Jesus, não quero nada com crente, não quero nada com a igreja, infelizmente, se você morrer é inferno. Porque só Jesus que leva você. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para poder amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Que a palavra de Deus diz, sabe por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Não tem como você amar a Deus se Ele não lhe amar primeiro. Por isso eu fiz aquela primeira pergunta. Você ama a Deus? Eu tenho certeza que você ama porque você é um crente em Jesus Cristo. Ele lhe amou primeiro. E você confiou a sua vida a Ele. Mas você que não conhece o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele. Para Ele poder te amar e você poder amar Ele. De toda a força, de toda a alma e de todo o coração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada. Que essa palavra fique gravada em nossos corações, Senhor. Que cada dia viemos, Senhor, a ter a certeza que o Senhor nos ama. Que o Senhor é o único Senhor.
o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor amoroso, misericordioso, gracioso, que com um amor tão grande deu o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse por cada um de nós. Ó Senhor, a Tua lei nos mostra que precisamos de Teu Filho Jesus. Ela nos leva para Ele, porque Ele foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Nos faz obediente à Tua lei, Senhor, para Te agradar cada vez mais, para que possamos, Senhor, ser reconhecidos nesse mundo como um verdadeiro servo Teu, através do nosso testemunho e de tudo que sai da nossa boca. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja.